Olá, meus amigos do canal Na Estrada com Maria. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre compaixão, em cima do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, onde ele narra que após a morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto, um lugar afastado. Ele ficou tão abalado com aquela morte, com a mesquinhez do homem, porque a morte de João Batista foi porque ele anunciou a Herodes que não era lícito ele estar tendo relações, ficando, como diz hoje, com a mulher do seu irmão Filipe. E para se vingar dele, ele mandou matar. Mas Jesus, mesmo assim afastado, lá no deserto, uma grande multidão soube desse fato e saíram da cidade e seguiram a pé até onde ele estava. Ao narrar o Evangelho, Mateus conta que Jesus, ao ver aquela grande multidão, começou a curá-los, sentiu compaixão. Jesus sentiu compaixão por eles e curou os que estavam doentes. E o que aconteceu disso aí? Ao entardecer, os discípulos chegaram para ele e disseram: Mestre, olha, a multidão é grande, esse lugar aqui é deserto e nós não temos alimento para esse povo. Mesmo que tivesse dinheiro suficiente, não teria onde comprar. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E o que vamos fazer? E Jesus respondeu para eles: dai-lhes vós mesmo o de comer. E eles responderam: mas só temos aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixes. Não vai saciar essa multidão, né? Olha a confusão que criou na mente daqueles discípulos, porque eles só viam aquilo que eles tinham ali e não viam o poder de Deus que agia ali no meio deles. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos seus discípulos, e os discípulos distribuíram àquela multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Foi o que disse o evangelista. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Além de ficarem muito satisfeitos, sobraram muitos pedaços. E da quantidade de pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Conta também no Evangelho que havia mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que dentro do contexto histórico, mulheres e crianças, eles não tinham valor social ao ponto de não ser contado como pessoas. Até hoje, em alguns países, as mulheres elas não são contadas como membro daquele país, só como um coadjuvante. Mas como sabemos, nosso Senhor, ele veio para revolucionar, ele veio para transformar a sociedade. E o que a gente tem de mais forte neste Evangelho é a palavra compaixão. Jesus ele estava destroçado, humanamente falando, por saber que seu primo, João Batista, estava morto e de uma maneira tão cruel. Ele foi decapitado. E quando ele se retira para orar, ele nos ensina que quando a gente também se sente assim, arrasado, sem chão,
sem saber que atitude tomar, ele nos ensina que a oração, que a retirada daquele ambiente ao qual a gente está inserido é a melhor maneira a se fazer. E o significado bíblico de compaixão, ele vai além, muito mais além de que sentir pena. É um amor profundo, tão profundo que comove nas entranhas e resulta em ação prática para aliviar o sofrimento do próximo. A compaixão, ela não diz respeito a nós mesmos, ela diz respeito ao outro. Ela é a essência do caráter de Deus. E Jesus, ele se move através da compaixão. Nós temos também o sentido do Antigo Testamento. A palavra principal de compaixão é racham, ou o adjetivo rachum, que vem da mesma raiz que significa útero, entranha. Nos evangelhos é mostrada uma reação física e profunda diante da dor alheia, que sempre impulsionava. Aquela multidão não estava ali, muitos deles, não apenas por curiosidade, para saber quem é aquele homem que estava anunciando Deus. Era uma multidão que estava sedenta de amor, sedenta de Deus, sedenta do carinho, do amor do próximo. E ele, Jesus, ele não olhava apenas, ele se compadecia, ele tocava os enfermos, ele ressuscitava os mortos, como ele fez com a filha da viúva, como ele fez com Lázaro. Ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes. Que ele estava vendo aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Mas Jesus, ele não faz isso só para ele se engrandecer. Ele não faz a verdade para se engrandecer. Ele faz para nos mostrar que com esta caridade que vem do íntimo, do dentro do nosso ser, de dentro do nosso ser, ele vem para nos mostrar que nós somos capazes de ser iguais, de fazer igual como ele nos ensinou. Quantas pessoas estão ao nosso lado, mendigando apenas o nosso olhar, mendigando uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Quantas pessoas passam por necessidades ao nosso redor. Muitas vezes você fala, não é comigo, eu não posso fazer nada, eu não posso salvar o mundo. Realmente, nós não podemos sozinhos salvar o mundo. Mas com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós podemos transformar o nosso redor. E esse transformar ao nosso redor, somado com outras transformações, elas vão melhorar o mundo. Vai influenciar outras ações benignas. Porque o que nos ensina a palavra de Deus ontem, hoje e sempre é o amor. O evangelho da transformação, da multiplicação, o evangelho da salvação é o amor. E essa multiplicação de peixes, essa multiplicação de pães, não quer nos mostrar apenas a nossa transformação material, mas espiritual. Porque Jesus, ele não quis apenas alimentar aquelas pessoas. Ele quis dizer para elas, como diz também para a gente, eu estou aqui no meio de vós. Vinde a mim. Eu digo a você, meu irmão, a você, minha irmã, que todos nós passamos por tribulações e não devemos reclamar, não tanto como nós reclamamos. Devemos oferecer por oblação
por sacrifício, por nós e pelos nossos irmãos. A humanidade hoje ela atravessa um declínio muito grande da fé. Ela vive o imediatismo. E nisso tudo a humanidade vem se afastando de Deus. Ela se afasta de Deus de uma maneira tal que ela não consegue reconhecer o Cristo. É o Cristo que vive no outro. É o Cristo que vive em meu coração, no seu coração. Deus, Ele é um Deus aberto e está sempre de braços abertos a nos aguardar, a nos esperar. Sim, não importa o quanto a gente está ferido, magoado, triste, não importa se a minha fé está abalada, mas Deus está ali para reerguer, para alimentar a nossa fé. Então eu desejo a você, meu irmão, a minha irmã, que busque esse amor infinito de Deus. Que assim como Ele multiplicou aqueles pães, aqueles peixes e alimentou a mais de 5.000 pessoas, Ele também vai nos alimentar, vai nos fortalecer, vai caminhar conosco, vai dizer assim: olha, eu estou aqui convosco, eu estou olhando por você, eu tenho compaixão por você. Nós não somos ovelhas sem pastor. Jesus é o pastor que nos guia. Então vamos colocar a nossa vida na mão desse Senhor, que tudo pode, que tudo espera, que tudo acolhe e que nos ama com infinito amor, com infinita bondade, com infinita compaixão. Paz e bem para você, meu irmão. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo desse vídeo, peço que deixe seu joinha, que compartilhe com outras pessoas, para que a gente possa estar propagando essa compaixão, esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem.